Nessa noite eu quero conversar um pouco com vocês sobre essa série, Assuntos de Família. A gente vai conversar então ao longo desse mês sobre esse tema. Já tivemos um palestrante convidado nessa manhã falando conosco. E nessa noite eu quero trazer para vocês um assunto que está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Um famoso texto, um texto muito conhecido, dentro de um contexto também muito conhecido, que são os 10 mandamentos, que é o mandamento de honrar pai e mãe. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Nós vamos ler nessa passagem o seguinte: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por este momento tão gostoso que já tivemos de cantar ao Senhor essas canções, de elevar a nossa voz até ao Senhor, agradecendo ao Senhor, confessando, pedindo algumas coisas a Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos acolhe neste momento, em comunhão, em comunidade, para a gente celebrar o Teu nome, para a gente aprender do Senhor, para a gente ter, Senhor, a direção para a nossa vida. E é isso que a gente te pede, Pai, que essa seja uma palavra que dê direção à nossa vida. Que o Teu Evangelho fale conosco nessa noite. E que a voz do Teu Evangelho, e somente a voz do Teu Evangelho, seja ouvida por nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Uma das coisas que eu sempre me pergunto, ou me perguntava sobre esse texto, é já que os mandamentos são tão importantes na história de Israel, e o livro do Êxodo conta o momento em que esses mandamentos foram dados por Deus ao seu povo, entendendo que os 10 mandamentos não formam a totalidade dos mandamentos, ou seja, nos 10 mandamentos não está ali tudo, que Deus tinha para dizer para o seu povo em termos de mandamento, mas é a partir dos 10 mandamentos que se desenvolve todos os mandamentos do Senhor para o seu povo, para a organização da vida deles como povo, como nação, para a relação desse povo com o seu Deus, ao invés de a relação desse povo com diversos deuses. Os mandamentos então vão ter essa função na história. E uma das coisas que eu me perguntava então era justamente isso: se os 10 mandamentos são tão importantes dentro da história do povo de Israel na travessia do deserto rumo à terra prometida, por que ele só vai aparecer lá no 20º capítulo de Êxodo e não no começo? Por que Deus já não dá esses mandamentos logo de cara, já de início? Por que Deus não chega para o seu povo desde o momento em que Ele vai se apresentar ali para o povo, por meio de Moisés, e antes de libertar o povo, antes de passar por tudo que eles passaram, por que Deus já não dá os mandamentos? Por que eles só vão aparecer, então, muito tempo depois, dentro dessa história de libertação? E aí eu acho que tem 3 respostas que eu quero dar para vocês rapidamente, a título de introdução aos mandamentos, para depois a gente entrar especificamente no mandamento de honrar o pai e mãe. A primeira é porque Deus queria libertar o seu povo da escravidão. E essa libertação do povo da escravidão era parte da revelação de Deus a esse povo, que agora passaria a conhecer o seu Deus. É interessante isso, porque quando você vai em Êxodo capítulo 3, quando Moisés é chamado pelo Senhor para fazer o que ele tem que fazer, ou seja, ir diante do faraó e mediar essa relação de Deus com o faraó para a libertação do povo, Moisés faz uma pergunta para Deus. E a pergunta é a seguinte: olha, suponhamos que eu vá obedecer ao Senhor, digamos que eu vá diante do faraó fazer o que o Senhor está mandando eu fazer. O povo vai me perguntar quem me enviou. E eu preciso dar uma resposta para esse povo. Eu preciso dizer para esse povo quem me enviou. A palavra Deus não seria suficiente, porque a gente está falando de um contexto com a existência de diversos deuses. Além disso, nós temos um povo que está escravizado por 400 anos. O tempo entre a revelação de Deus lá no período dos patriarcas e o momento da libertação é um tempo muito grande. Esse povo, portanto, não tem uma adoção concreta, não tem uma ideia concreta de quem é esse Deus. Significa que esse Deus iria se revelar para o seu povo durante a libertação. E essa libertação, ou seja, essa descida de Deus
para libertar o seu povo da escravidão é uma autorrevelação de Deus. Em outras palavras, Deus não iria se revelar para o seu povo dizendo para o seu povo quem ele era. Deus iria se revelar para o seu povo agindo no meio do povo. E através da sua ação no meio do povo, é que esse povo saberia quem é esse Deus. A segunda razão é que a autoridade para dar mandamentos, por meio dos quais Deus governaria o seu povo, é uma autoridade que precisa ser conquistada. Não adianta nada Deus chegar para um povo que não o conhece e dizer: a partir de agora sou eu que digo o que vocês têm que fazer. Sabe por quê? Porque esse povo já estava acostumado com um tipo de autoridade coerciva como essa. Era a autoridade do faraó. Eles já estavam acostumados a terem que obedecer ordens sem nenhuma opção e sem saber quem é o sujeito que está dando ordens para nós. Por que os mandamentos não são dados logo de cara? Porque para que Deus governe o seu povo por meio dos mandamentos, Ele precisa conquistar a autoridade e a confiança do seu povo. E como esse Deus escolhe conquistar a confiança do seu povo e com isso ter autoridade para dar os seus mandamentos ao povo, por meio das suas ações libertadoras do povo de Israel. Durante então todo esse período e de tudo o que Deus faria para libertar o seu povo, o que Deus estava mostrando para o seu povo: eu sou o Senhor digno da confiança, eu sou o Deus que está libertando vocês, eu sou o Deus que está tirando vocês da escravidão. Para que desse modo então Ele pudesse conquistar a confiança. É justamente por isso, a gente não vai ler, mas se você quiser ler esse contexto maior na sua casa depois, o capítulo 19 é importante, logo imediatamente antes dos 10 mandamentos, no capítulo 20. Por quê? Porque no capítulo 19, Deus chega para o seu povo, por meio de Moisés, e faz um acordo para o povo. Ali, o que está subentendido? Moisés, chegou o momento de eu dizer para esse povo como eles têm que viver. Agora, esse povo precisa do meu mandamento, ele precisa das minhas instruções, para que sobrevivam o que está por vir. Eles precisam das minhas leis, para que eles me obedeçam. E aí o capítulo 19, versículo 8, tem uma palavra muito interessante. O povo diz: Moisés, nós obedeceremos tudo o que o Senhor mandar. A gente vai obedecer tudo o que o Senhor disser. Em outras palavras, antes de Deus dar o mandamento, o povo já está de acordo em obedecer aquilo que o Senhor disse e aquilo que o Senhor estava para dizer. Em outras palavras, é como se agora esse Deus é conhecido, agora esse Deus ganhou a confiança do seu povo, agora este povo sabe quem é esse Deus, e por isso, então, esse povo pode assinar um cheque em branco para Deus, depositando toda a confiança nesse Deus e se submetendo à autoridade desse Deus. Então isso nos leva a pensar na estrutura ali dos 10 mandamentos, como eles foram organizados. E eu já disse isso para vocês em certa ocasião, que na verdade o prólogo dos 10 mandamentos é muito importante. E o prólogo dos 10 mandamentos são os 2 primeiros versículos aí do capítulo 20. Quando Deus diz o seguinte: e Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Então, antes de dar para o seu povo a lei, antes de dar para o seu povo os mandamentos, o que Deus faz? Primeira coisa, Ele tem que deixar claro quem é que está falando. Ele tem que deixar claro quem é que está dizendo essas palavras. Não é um líder qualquer, não é um legislador qualquer, não é um juiz qualquer. Quem está dizendo essas palavras é o próprio Deus. Então, Deus falou todas essas palavras. O segundo elemento importante nesses 2 versículos é dizer o seguinte: eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus que fez alguma coisa por vocês. O que eu fiz por vocês? Eu tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Em outras palavras, eu sou o Senhor, o teu Deus, o teu libertador. Eu sou aquele que te liberta. E por causa, então, da libertação, feita essa introdução para deixar claro que Ele é o Deus libertador, é que Ele começa a dar os mandamentos para o seu povo. O que isso significa? É que antes de ler cada um dos mandamentos, é como se a gente tivesse que ler de novo esse prólogo.
para que a gente nunca se esqueça que o mandamento tem a relação com a libertação. E se eu estou recebendo de Deus um mandamento, é porque eu fui liberto. E quem me dá o mandamento é o Deus libertador. Então, antes da leitura de cada um dos 10 mandamentos, a gente tinha que ler de novo o prólogo. E o Senhor Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Por isso eu posso te dizer o que fazer. Por isso eu posso te dar um mandamento. E qual é a relação que se estabelece? É que o Deus que fala é o Deus que liberta. Quem está falando com o seu povo é o Deus que liberta. Então, como ficaria a leitura de Êxodo 12, o mandamento de honrar pai e mãe, dessa forma? Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. É assim que ficaria. Esse vínculo entre a libertação e o mandamento da parte de Deus significa que o governo que agora se estabelece para esse povo é diferente do governo anterior, sobre o qual esse povo estava subjugado. Quem era o governo anterior? O Egito. Sob as ordens de quem? Do faraó. E qual é a diferença entre esse Deus e o faraó? É que no faraó, quem dá as ordens é aquele que escraviza. E agora, quem dá as ordens é aquele que liberta. Essa é a grande diferença. Vocês estavam acostumados a seguir ordens daquele que os escravizava. Pela primeira vez, vocês vão poder seguir ordens daquele que libertou vocês. Pela primeira vez, então, vocês podem ser governados por aquele que tem interesse na tua liberdade e não na tua escravidão. Agora vocês podem seguir a vida de vocês sob o comando daquele que quer libertar vocês, que libertou vocês e que está dando esses mandamentos para que vocês jamais percam a liberdade de vocês. Então, adorar somente a Deus, por exemplo, se você separar os 10 mandamentos em 2 partes, você vai ver que a primeira parte dos mandamentos diz respeito à relação do ser humano, do povo com Deus. Então, o que significa não terás diante de ti nenhum outro Deus? O prestar culto somente a um Deus. O que significa o não fazer para ti ídolos? O que isso significa? É Deus preservando a liberdade do seu povo, para que na adoração a somente um Deus, esse povo nunca mais se escravize a qualquer coisa que queira deter o poder sobre o seu povo. E o que é mais interessante, os 10 mandamentos não falam de monoteísmo. Você reparou isso? Adorará somente a um Deus. Ele não diz que só existe um Deus. Por que ele está dizendo isso? Porque ele quer deixar claro que existem diversos poderes e autoridades que querem competir comigo no governo de vocês. Existem poderes, existem autoridades, existem ideologias, existem forças que querem dominar vocês. E todas essas forças serão para vocês voltar para a escravidão. Por isso, adore somente a mim. Preste culto somente a mim. Jamais fabriquem ídolos para vocês. Por quê? Porque o dia que vocês fizerem isso, vocês estão se sujeitando novamente a um poder que quer escravizar vocês. E no universo só existe um interessado na liberdade de vocês, que é o Senhor, aquele que libertou vocês do Egito. Então, o que é o mandamento? O meio de Deus conservar o seu povo em liberdade. Deus não tira o seu povo do Egito, o conduz até o deserto, para que esse povo, agora, no deserto, se torne o seu escravo. Ele liberta para que esse povo seja verdadeiramente livre. Ele liberta para que esse povo seja mantido, portanto, em liberdade. Agora entrando no mandamento do honrar o pai e a mãe. A primeira consideração que eu quero fazer é que honrar pai e mãe
é preservação da vida. Esse texto, então, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra e que o Senhor, o teu Deus, te dá, é o primeiro do que se chama mandamentos sociais. Os 4 primeiros estão relacionados a Deus, e o que vem a seguir estão relacionados a nós, ao nosso convívio social, à nossa estrutura social. O honrar o pai e a mãe, o não matarás, o não adulterarás, e assim por diante. Quer dizer, são 4 relacionados a Deus, 6 relacionados a nós, aos mandamentos, então, sociais. E esses mandamentos sociais, que é regular a vida social do povo, começa com o honrar pai e mãe. E isso é bem interessante, né? Significativo, porque ele vem antes de um mandamento que você julgaria também bem importante: não matarás. Antes de Deus dizer para o seu povo, vocês não vão matar ninguém, ele disse o que para o povo? Honre o pai e a mãe. Ele é tão importante, recebe então uma ênfase tão grande, que ele vem antes do mandamento de não matar. Esse mandamento, juntamente com o mandamento do sábado, que é o mandamento anterior a esse, são os únicos que dizem o que o povo deve fazer. Todos os outros mandamentos dizem o que o povo não deve fazer. E somente o do sábado, e honrar pai e mãe, é um mandamento positivo, convida a uma ação positiva. Quer dizer, o guardar o sábado e o prestar o sábado como um dia de culto ao Senhor e de descanso, e também o honrar o pai e a mãe. Como se essas 2 coisas, esses 2 movimentos, da preservação de um dia para o descanso, para o cuidado da relação com o Senhor, tivesse um pé de igualdade com o mandamento positivo de honrar o pai e a mãe. Ele vem antes, então, do não matarás, e por isso mesmo ele recebe essa importância tão grande. Mas daí vem a pergunta: o que significa nesse contexto honrar o pai e a mãe? Eu pensei em algumas coisas, eu acho que a gente poderia aumentar bastante essa lista. Dentro desse contexto, uma vez que esses mandamentos, especialmente honrar pai e mãe, ele não aparece só nesse momento na Bíblia. Ele vai aparecer interpretado e aplicado na vida do povo em diversas partes da Bíblia inteira. Onde nos Salmos, nos Provérbios, nos Profetas, no Novo Testamento, esse mandamento de honrar pai e mãe, ele vai ser relido, reinterpretado e aplicado a uma realidade do seu povo. E dentre os muitos sentidos de honrar pai e mãe, na Bíblia a gente encontra essas coisas: demonstrar carinho, amar, respeitar, ser paciente, obedecer, ser atencioso, cuidar, sustentar, prover, honrar a Deus. No final das contas, honrar pai e mãe é, na verdade, honrar a Deus. Honrar pai e mãe é cuidar da relação entre homens e mulheres, mas também entre a relação de homens e mulheres com o seu Deus. Honrar pai e mãe, no final das contas, é honrar a Deus. Por isso mesmo que nós devemos honrar pai e mãe, para que aqueles que nos trouxeram a vida desfrutem até o fim da vida a liberdade que o Senhor nos deu como um presente. O mandamento, então, como eu disse, foi interpretado e aplicado em diversos contextos ao longo de todo o Antigo Testamento. Ele inclui todos esses elementos, mas tem um fator muito importante e significativo que esses mandamentos têm. Porque muitas vezes a gente pensa no mandamento de honrar pai e mãe na relação da criança com os pais. E muitas vezes a gente aprende esse mandamento quando a gente é pequeno na igreja, não é? Quando a gente é criança. E depois a gente não revisita esse mandamento. Por quê? Porque, na verdade, diz respeito à criança. Mas, essencialmente, pasmem, a maior parte das ocorrências da interpretação desse texto no Antigo Testamento não diz respeito entre a relação da criança com o pai, mas sim dos filhos adultos com os pais já idosos. Por que isso? Porque no fim da vida, quando o vigor físico já está indo embora, quando pai e mãe já não têm mais a mesma força para trabalhar e se manter, a tendência é que os filhos comecem a se esquecer desses pais, porque a gente é ocupado demais, a gente já tem muita coisa que fazer,
a gente tem a nossa própria vida para conquistar, a nossa própria vida para seguir. E o pai se torna o quê? Um peso. Porque agora eu tenho que cuidar. E esse cuidar não é só a questão do dar o dinheiro, prover e etc. Tudo isso está envolvido. Mas mantém-se o respeito, mantém-se a atenção, mantém-se o carinho, mantém-se a paciência, que talvez seja o mais complicado para nós jovens. Mantém-se todas essas coisas. Em nenhum momento o pai e a mãe deixou de ser pai e mãe merecedores do nosso carinho, do nosso respeito, da nossa paciência, do nosso cuidado. E no fim da vida, quando as coisas já tudo é mais difícil, qual é a responsabilidade dos filhos? Cuidar, inclusive financeiramente, para que esses pais nunca percam a liberdade que o Senhor deu a eles como presente. É preservar a liberdade dos seus pais, fazer com que o seu fim de vida seja desfrutado na mesma alegria da vida livre que nós desfrutamos na nossa juventude. A intenção, portanto, desse mandamento, gente, diz respeito a uma dimensão muito mais séria. E esse mandamento deveria ser um mandamento revisitado por nós em diversos momentos da nossa vida. Filhos deveriam estar preparados para sustentarem os seus pais na velhice, e não para dependerem dos seus pais até a velhice. Será que nós temos considerado isso? Será que nós temos pensado nessa dimensão? Será que a nossa juventude tem levado isso a sério? Porque esse mandamento leva. E a gente não pode esquecer disso. Quem nos deu essas palavras? Quem disse o mandamento? Quem nos deu o mandamento? O Senhor, o nosso Deus, o Deus que nos tira da escravidão e nos concede a liberdade como um presente. Por isso mesmo é que, filhos, nós deveríamos estar nos preparando para cuidarmos dos nossos pais em todas as suas necessidades na velhice deles, e não contar com a ajuda deles quando a gente precisar nos nossos apertos e nos nossos apuros. Deveríamos então assumir a responsabilidade muito mais cedo do que a nossa sociedade tem levado jovens a assumir as suas responsabilidades. Isso deveria ser, portanto, algo a ser pensado por nós. Uma segunda consideração sobre esse texto é que honrar é obedecer. Mas honrar é obedecer, ok. Só que a qual educação? Obedecer a quê exatamente? Porque olha só como Paulo interpreta esse texto. Em Efésios capítulo 6, de 1 a 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Olha a interpretação de Paulo desse mandamento. Ele estabelece uma relação entre o honrar pai e mãe e a obediência. E até aqui tudo bem, né? Até aqui pais e mães estão se sentindo bem. Filhos talvez estejam mais desconfortáveis, mas pais e mãe eu acho que está tudo bem, certo? Mas aí, gente, tem um detalhe importante. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Por que isso? Porque o mandamento de honrar pai e mãe nos remete à responsabilidade dos pais. Para que filhos obedeçam, é necessário pais que saibam mandar. Para que filhos obedeçam, é necessário pais que saibam dar aos seus filhos o que obedecer. Uma educação, portanto, está pressuposta aqui. Então, quando Paulo fala sobre isso, pai, não irritem os seus filhos, ao contrário, eduque-os no Senhor, no conselho do Senhor, na instrução do Senhor. Ele nos remete à nossa responsabilidade como pais. Entendendo que honrar pai e mãe, justamente pela ideia de longevidade que esse mandamento traz, sendo a vida humana um ciclo, o que acontece? Hoje você é filho, amanhã você é pai. Hoje você é filha, amanhã você é mãe. E a partir desse momento a vida se estabelece numa relação onde ninguém
pode perder a liberdade conquistada por Deus para nós. Então, o que é necessário? Que esse mandamento seja revisitado todo o tempo da nossa vida. E uma das coisas que deve nos chamar a atenção é que, pais, que tipo de educação nós temos dado para os nossos filhos? Pais, que tipo de educação a gente tem dado para os filhos? Pais, vocês têm criado os seus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor? Essa é a educação que nós temos dado para os nossos filhos? A gente pode dizer isso? Quem eu quero chamar para dar uma palavra para vocês agora é um sujeito que viveu muito tempo atrás, que eu gosto muito dele. Um cara chamado a gente conhece ele como Martinho Lutero. Seu nome é Martinho Lutero. E um dos seus textos, exatamente comentando os 10 mandamentos, ele vai dizer o seguinte para nós. O texto é um pouco longo, eu tentei resumir, mas não valia a pena, eu quero ler na íntegra com vocês. Aí nos deparamos com a praga miserável de que ninguém atenta nem observa isso. Comportam-se como se Deus nos desse filhos para o nosso divertimento ou passatempo, e serviçais para os usarmos como se fossem vacas ou burros, apenas para o trabalho, ou súditos, para os tratarmos a nosso bel prazer. A gente deixa-os ao Deus dará, como se aquilo que aprendem, o modo como vivem, não fosse da nossa conta. E ninguém quer enxergar que se trata de ordem proveniente da alta majestade, a qual vai cobrar isso rigorosamente. Idem a urgente necessidade de nos ocuparmos a sério com a juventude. Pois, se quisermos ter gente capacitada para o governo civil e espiritual, não deveríamos poupar esforços, nem despesas na educação dos nossos filhos, para que venham a servir a Deus e ao mundo, nem cuidar apenas de acumular bens e dinheiro para eles, pois Deus consegue perfeitamente sustentá-los e enriquecê-los, como faz todos os dias. Ele nos deu e encomendou filhos para que os eduquemos e conduzamos segundo a sua vontade. Caso contrário, ele não precisaria nem de pais, nem mães. Por isso, sob pena de perder a graça divina, cada um deve saber que tem a responsabilidade de educar os filhos, em primeiro lugar, para o temor e conhecimento de Deus. E quando tiverem aptidão, que os mandemos estudar, para que venham a ser úteis onde necessário. Por desprezarmos isso, Deus castiga o mundo terrivelmente. Não há disciplina, governança, paz. Todos nós lamentamos isso, mas não enxergamos que a culpa é nossa. Pois do jeito que educamos, estamos produzindo cidadãos mal educados e desobedientes. Poderia estar no jornal de hoje, mas foi escrito em 1529. Essa é a preocupação de Lutero, cuja obra que temos dele sempre demonstrou uma coisa: que os assuntos da fé não estão separados dos assuntos da nação. E aqui dá para perceber, especialmente nessa primeira parte dessa citação, pois se quisermos ter gente capacitada para governo civil e espiritual, a gente tem uma tarefa nesse mundo. A gente tem um papel a exercer nesse mundo. E a formação de filhos diz respeito ao benefício do nosso mundo. Diz respeito àquilo que nós temos a fazer nesse mundo. À nossa nação, ao nosso Brasil. Especialmente nessa semana, com tanta agitação no nosso cenário político, eu gostaria mesmo de ter trazido essa palavra de Lutero para nós. Pais, não poupem os seus esforços para dar para os seus filhos educação. Você pode não ter bem nenhum para deixar para o seu filho. E aliás, se você está pensando que a melhor coisa que você pode deixar para o seu filho são bens, propriedades, carros, conta no banco, você está enganado. O melhor que você pode deixar para o seu filho não é dinheiro, não são bens. Como já dizia um mestre, cujas palavras muitas vezes são esquecidas, Jesus: a vida humana não consiste dos bens que nós possuímos.
Então, pais, nunca se esqueçam disso. O melhor que vocês podem deixar para os seus filhos não são bens, mas uma boa educação. Empenhem-se para dar aos seus filhos educação. Isso pode custar muito no nosso tempo. Por isso Lutero vai dizer que não poupem esforços, ou não devemos poupar esforços, em investir na educação dos nossos filhos. Mas em muitos casos pode ser que a gente não tenha como fazer isso. Eu, por exemplo, eu vivi a minha vida inteira e toda a minha educação foi em colégio público. Meus pais nunca tiveram dinheiro para pagar colégio particular para mim. Nunca tiveram dinheiro para pagar cursos fora o que eu tinha dentro de um colégio público. Eu fiz a minha faculdade sem ter nenhum salário. Eu trabalhava junto com o meu pai. E do fruto do trabalho meu com o meu pai é que a gente pagou a minha faculdade, sem ter salário. Para não dizer que não tinha um salário além da mensalidade da faculdade, eu tinha lá um dinheiro para pôr a gasolina no carro, que veio no meu 3º ano de faculdade. Tinha também o dinheiro da condução e ocasionalmente para um lanche. Mas foi um período muito difícil, onde eu tive que fazer uma faculdade com o nível de excelência que os meus pais sempre cobraram de mim nos meus estudos. E fazer essa faculdade com o nível de excelência como aluno, de dedicação, nunca esteve então separado da minha vida com Deus e da minha vida com os meus pais. Era uma seriedade. Eu entendia isso como uma forma de honrar pai e mãe. Então, pode ser que os nossos pais não tenham o dinheiro que gostariam de ter para nos dar os cursos que às vezes pode significar no nosso mundo, cursos que dão para a gente uma boa educação. Mas todos nós, sem nenhuma exceção, temos condições de criarmos os nossos filhos no conselho e na instrução do Senhor. Porque você não precisa de um único centavo para fazer isso. Você só precisa de uma coisa: doar a sua vida para os seus filhos. Porque assim, pais, nós estaremos educando os nossos filhos na instrução e no conselho do Senhor. Exatamente esse não é o conselho de Lutero? Ele nos deu e encomendou filhos para que os eduquemos e conduzamos segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Esse é o chamado para nós, de trabalharmos para esse fim, entendendo que aquilo que nós fizermos enquanto pais na educação dos nossos filhos vai ter uma repercussão na sociedade. E aqui Lutero tem a coragem de fazer o que boa parte das famílias que se dizem cristãs do nosso tempo não tem coragem de fazer. Se o nosso país está cada vez pior, pelo que a gente tem descoberto em termos de corrupção, de injustiças, de desigualdades, é muito fácil, em primeiro lugar, culparmos os outros. Em segundo lugar, brigarmos entre nós, porque o problema do Brasil é a luta de direita e esquerda. Lutero tem a coragem de dizer o seguinte: nós somos os culpados. É a má educação que damos aos nossos filhos que é a responsável por uma sociedade injusta. Porque são filhos mal criados e desobedientes que chegam ao poder sem ter temor por nada e por ninguém. E quando chegam no poder sem ter temor por nada e por ninguém, acham que podem fazer da sua vida aquilo que bem entender. Então, onde está a responsabilidade? Em nós. Porque como igreja, será que temos obedecido a palavra do Senhor? Será que temos criado filhos da forma como a palavra do Senhor nos instrui? Será que temos cumprido o nosso papel? Às vezes o que eu vejo, e esse é um movimento muito interessante, as marchas pela família brasileira. Desculpa, mas eu acho uma tremenda de uma hipocrisia. Porque são filhos que mal têm relacionamento com seus pais, mas estão juntos marchando contra a homossexualidade. São filhos que desobedecem os seus pais e pais que não criam os seus filhos na instrução do Senhor, mas estão lá marchando pelos valores que o governo tem que impor na nossa nação.
O movimento do Evangelho, gente, é um movimento que começa dentro de nós. Esses dias uma senhora disse para mim com todo carinho, uma senhora que eu gosto muito dela e ela gosta muito de mim, ela disse o seguinte: Israel, você sempre dá um jeito de dar um tapa na gente quando você prega. E aí eu tenho uma resposta para isso, né? Primeiro lugar, muito pessoal, é que eu preciso dividir com alguém os tapas que eu recebo da palavra de Deus. Então, já que vocês são minha igreja, eu preciso compartilhar com vocês os tapas que eu recebo. E a segunda razão é que se tem uma coisa que Deus tem falado muito comigo nos meus estudos, muito mesmo, é que não existe graça sem juízo. E de que o juízo de Deus é o primeiro movimento da graça de Deus na nossa direção. Falar de graça sem falar de juízo é falar do Evangelho sem a cruz. Isso não tem sentido. Nós precisamos do juízo. Nós precisamos do juízo para que encontremos a graça. Porque eu acredito que a graça vem exatamente no mesmo texto que a gente leu. Pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu gosto de ler esse texto como Deus dizendo o seguinte: pai e mãe, vocês não estão sozinhos. A tarefa de vocês é essa: criar os seus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Mas vocês não estão sozinhos, porque a instrução e o conselho do Senhor sempre estará com vocês. Portanto, o Senhor está junto de vocês. Vocês não estão sozinhos. Pais e filhos, vocês não estão sozinhos. A instrução e o conselho no Senhor, no qual vocês devem ser criados, está com vocês. E nós precisamos levar isso em consideração. Eu lembro do texto que o André pregou no Dia das Mães, e ele citou Provérbios capítulo 1, começando do versículo 8, onde a palavra do Senhor diz: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Pais e mães, nós somos responsáveis pela próxima geração. E se nós queremos ver um Brasil diferente no futuro, só tem uma coisa que a gente pode fazer: voltarmos para a palavra de Deus. Buscarmos descobrir o que é a instrução e o conselho do Senhor. Buscarmos conhecer a instrução e o conselho do Senhor. Pai e mãe, não é você deixar o seu filho aqui para o crescer no domingo de manhã e voltar para casa para dormir, jogar futebol e cozinhar. Não é achar que o Bruno, o Renan, o Gui, o Léo, eu ou qualquer professor da igreja vamos educar o seu filho para que você tenha então esse tempo livre. Em nenhum momento você pode terceirizar a educação do seu filho na instrução e no conselho do Senhor para a igreja. Isso é tarefa tua. Só que para isso acontecer, o que você precisa fazer? Você precisa estar aqui. Você precisa se envolver. Você precisa buscar essa instrução. Você precisa, junto com a gente, conhecer esse Deus, conhecer esse Senhor, saber o que Ele tem a nos dizer. Não é pouco, às vezes, que mãe chega para nós, pastores, para conversar que está tendo problema na educação dos seus filhos, e ele chora e etc e tal. Daí a gente faz uma pergunta: poxa, mas onde é que estão vocês, pais, quando a gente oferece treinamentos, quando a gente oferece estudos, quando a gente está aqui ensinando a Bíblia? Onde estão vocês nos domingos de manhã, quando a gente está estudando a Palavra de Deus juntos, com diversas turmas diferentes? Onde estão vocês dos nossos encontros de mãe? Uma mãe me procurou esses dias perguntando: eu não tenho amigas cristãs. Eu falei: você já participou alguma vez de um chá de mulheres da nossa igreja? É difícil, porque a gente não vai fazer o que vocês não fazem. A responsabilidade é de vocês, e nós compartilhamos dessa responsabilidade fazendo a nossa parte. Mas para que a gente faça a nossa parte e você faça a sua parte, a gente precisa se encontrar em um determinado momento. Como igreja, eu acredito que a gente tem feito a nossa parte e a gente pode fazer muito mais. Mas eu não sei se, como pais, querendo instruir os seus filhos, criar os seus filhos, segundo a instrução e o conselho do Senhor, de fato, nós temos agido nessa direção.
nos comprometido nessa direção. Por isso aquela era a pergunta: Pai, vocês não estão sozinhos, porém, para que essa instrução e esse conselho do Senhor chegue aos seus filhos, vocês precisam conhecer qual instrução é essa e qual conselho é esse. Se a gente quer pensar numa geração futura melhor, que sabe obedecer, que sabe respeitar a autoridade, que sabe pensar criticamente a sua realidade, não delegue esse serviço para os professores da universidade. É você o responsável. E o senso crítico de cada um de nós tem que ser a partir da palavra de Deus, e não de qualquer que seja a ideologia da direita ou da esquerda, mas da palavra de Deus. É aqui que o nosso senso crítico deve ser formado. A gente não pode esquecer, então, que a gente não está sozinho nessa. E essa é a graça. Deus está interessado na tua família. Deus está interessado nos teus filhos e filhas. Deus quer você por perto. Deus quer conservar a tua liberdade. Deus quer conservar a nossa liberdade como povo de Deus. Por isso, eu gostaria de fazer algo diferente com vocês nessa noite, que é separar um momento de oração agora. E eu gostaria muito que esse nosso momento de oração não fosse pela família brasileira, que esse momento de oração fosse sobre a tua família, sobre a tua família e sobre a tua casa. Que este momento fosse para você um momento de pedir perdão para Deus como pai e como filho, onde você tem errado. Será que a gente pode fazer isso? Será que a gente pode confessar a Deus o nosso pecado e o nosso erro? Será que a gente pode usar esse momento para isso? Esse é o primeiro momento que eu gostaria de trazer, um momento de oração. E fique à vontade, pai e mãe, para ir até o seu filho e pedir perdão para ele, se isso for preciso agora. E filho, sinta-se à vontade para levantar do seu pai, do seu lugar, e procurar seu pai e sua mãe, e pedir perdão para ele, se isso for necessário. Esse é um momento de contrição, é um momento de confessar o nosso pecado, para que através disso a gente encontre a graça do Senhor. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, ore em silêncio a esse Deus.